E aí, pessoal, me fizeram uma pergunta muito interessante nas caixinhas que eu deixei ontem aí, sobre como é que eu vou chamar o êxodo urbano, será que a gente pode chamar assim? Que é o pessoal da cidade indo pro meio rural, né? A pessoa perguntou se na situação atual do país eu achava que futuramente teria muita gente da cidade indo para o campo. Pegar um contexto disso, há anos atrás, se tinha uma preocupação muito grande do êxodo rural, né, das pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Isso hoje continua acontecendo. A gente provavelmente vê mais hoje as pessoas de mais idade saindo do campo e indo morar na cidade do que os jovens. Eu acredito que atualmente os jovens estão ficando mais no interior do que ficavam ali há 10 anos atrás, mais ou menos, né? Porque hoje a realidade do campo ela mudou muito. A questão de tecnologia, de acesso às coisas, questão de qualidade de vida, né? Então, isso faz com que mais gente, mais jovem queira ficar no campo. Mas o que eu vejo hoje, por exemplo, na minha cidade, tem algumas comunidades, e a parte dessas comunidades mais próximas da cidade, aonde era interior, hoje viraram, dá para chamar vilas, né? Tem uma casa do lado da outra. O pessoal começou a comprar pequenas áreas de terra, 1 hectare, meio hectare, chacrinhas, né? Construindo suas casas e morando ali. E muita gente nova fazendo isso também, né? Mas trabalham na cidade. Então, tem muita gente que está vendo hoje que é mais interessante tu morar não dentro da cidade, mas pertinho da cidade, tendo um espaço para tu criar algum animal, né? Por exemplo, criar uns terneiros para ter a carne, ter uma vaquinha para ter o leite, ter as galinhas para ter os ovos, criar um frango, plantar umas frutas, umas verduras, porque ali acaba que a pessoa tem um custo de vida menor do que comprando tudo isso na cidade. Eu várias vezes já refleti sobre isso, já falei, conversei com a Mariá sobre isso. Se a gente fosse pegar, por exemplo, assim, duas pessoas que trabalham na cidade por um salário e meio, por exemplo, né, e moram no interior, né, tem condição de plantar, criar suas coisas, se uma pessoa do casal ficasse em casa e cuidasse da parte de produção do alimento, talvez sobraria mais dinheiro do que os dois ir trabalhar e comprar tudo que precisa no supermercado, né? Mas tudo é questão de analisar e ver se a pessoa quer ou não quer fazer isso também. Mas a gente vê muito isso hoje, pessoas saindo da cidade e indo morar mais no campo, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. O detalhe é que com isso, a valorização das terras próximas à cidade ela está ficando absurdamente cara. Aqui na minha cidade, qualquer meio hectare, 1 hectare de terra está valendo muito dinheiro. A gente vê pequenas chácaras de 1 hectare, 2 hectares, às vezes até menos de 1 hectare sendo vendidas a mais de 100, 150 mil o hectare, né? Então, provavelmente muita gente teria que vender a sua casa na cidade para comprar 1 ou 2 hectares de terra no máximo. É interessante do ponto de vista de ter essa qualidade de vida, ter essa redução de custo de vida, mas dificilmente se mantém. Claro que dá para se manter financeiramente em 1 hectare de terra? Claro que dá, dependendo o que tu vai produzir. Se tu vai trabalhar com verduras, por exemplo, com algumas frutas, plantar morango em estufa, né, esse tipo de produção, dá para se manter, né? Mas pensando em produções normais, plantio, criação de gado, leite, enfim, não tem condição, né? Mas para o consumo próprio, sim, é interessante. Então, isso é uma tendência que eu vejo que já está acontecendo. E eu acredito que cada vez mais vai acontecer. Principalmente quando se fala e se pensa em cidades que estão no campo, né? Cidades pequenas, onde tem essa possibilidade da pessoa ir morar a 1 quilômetro da cidade, às vezes,
tendo uma chacrinha, tendo ali uma areazinha de terra. Lá no momento da PAN, né, que aconteceu em 2020, teve um cara que eu acompanho, chamado Marcos Trombeta, aqui do Rio Grande do Sul, professor. Ele disse uma coisa num vídeo que nunca mais vai sair da minha cabeça, e faz todo sentido. Ele disse que as pessoas deveriam ter o seu pedacinho da terra para produzir ali o seu alimento, o máximo do alimento que elas conseguissem, ter um poço artesiano para ter água de qualidade, ter energia solar para não depender da energia da rede. Hoje, tendo energia solar, você igual depende da energia da rede, mas quem sabe ali no futuro vai ter uma forma de estocar energia solar. E ter uma fonte de renda onde ela ganhasse dinheiro sem necessariamente ela precisar trabalhar para isso. Ou seja, ou algum investimento, ou uma venda pela internet, uma coisa assim, um produto tanto digital como um produto físico. E isso faz muito sentido, né? Olhando desse ponto de vista de situações caóticas, como essa que teve, e situações que possam vir a acontecer, né? Tanto ambiental como questão de saúde, ou sei lá, outra coisa do tipo. Então, ter esse refúgio, digamos assim, de você conseguir ser autossuficiente em muita coisa, né? Sem depender, por exemplo, do emprego ou, né, de alguma coisa assim, é interessante, né? É bem interessante da gente avaliar isso. Eu tenho uma filosofia de vida hoje que cabe um pouco dentro disso. Há muito tempo, um tempo atrás, a gente sempre pensava em ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Hoje a visão é diferente. Nós moramos na propriedade, né? Nós temos a nossa, já conseguimos comprar mais 2 areazinhas pequenas de terra. Uma delas vou fazer gado de corte, e a outra nós vamos fazer uma casa de campo para alugar para turismo, né? E a minha visão de futuro, daqui a alguns anos, é eu poder fazer aquilo que eu mais gosto, que é ter as minhas vaquinhas de leite, né? Para tirar o leite num sistema simples como eu tenho hoje, sem muito volume, mas algo que eu dei conta de trabalhar e que seja fácil de fazer, e ter o meu gado de corte, né? É isso que eu quero para um futuro ali na frente da minha vida, trabalhar naquilo que eu gosto. Então, a gente hoje trabalha para lá na frente poder fazer o que gosta. Muitas vezes o contrário, que muita gente trabalha pensando só em cada vez ter mais coisas e mais dinheiro e digamos assim, quanto mais coisas você tem, mais você precisa trabalhar para manter aquilo. Então o meu modelo de vida já é uma vida mais simples, né? Aonde eu tenho uma vida mais tranquila, né? E não preciso estar tão fissurado na questão de faturar e ganhar dinheiro para pagar aquilo que eu tenho, né? Então é um modelo de vida. Só para explicar um pouco do contexto. Mas é bem interessante essa pergunta e bem interessante da gente começar a avaliar essas possibilidades.